Bom dia. Bom dia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Estou aqui nessa manhã como atalaia do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Eu louvo ao Senhor por hoje eu estar aqui, respirando este fôlego de vida o qual o Senhor me deu. Porque em meio a uma pandemia dessa, muitos não estão aqui para glorificar o nome do Senhor, para trazer uma palavra. Muitos perderam a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Muitos, milhares de pessoas estão descendo a sepultura sem a salvação. E nessa manhã, o Senhor me deu uma palavra, a qual eu irei trazer para a edificação das nossas vidas. E que Deus venha restaurar. E que Deus venha libertar nessa manhã através da sua poderosa palavra. Amém. Que se encontra no livro de Ezequiel, que fala a respeito do dever da verdadeira atalaia. Eu estou aqui nessa manhã como atalaia do Senhor. Eu estou aqui para adverter o seu povo. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte de ninguém, contanto que se arrependam. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja. Veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer virar a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por sua atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar ao seu povo. Se aquele que ouvirá o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. O que é que o Senhor quer dizer nessa manhã? Que o Senhor, Ele levanta a atalaia na terra para levar a advertência ao seu povo, tanto o ímpio como os seus servos. Se o Senhor me toma por atalaia para levar a advertência ao seu povo, se eu me acovardo a não levar a advertência, para que ele venha se consertar diante de Deus, o Senhor vai requerer de mim. Mas se eu não sou covarde, porque Deus ele nos deu espírito de ousadia e não de covardia, eu vou e levo a advertência ao meu irmão, e ele se converter, o Senhor não vai cobrar de mim aquela alma. Mas se eu não fizer e ele se perder, Deus vai cobrar de mim aquela alma que se perdeu, igreja. E também, se eu levar a advertência a quem precisa e ele se der, não quer aceitar,
O Senhor vai requerer dele mesmo, mas aquela alma de mim eu me livrei. O que eu fiz a minha parte de levar a advertência para que ela venha se voltar à justiça de Deus, que é a palavra, é a presença, é voltar a congregar, é voltar a se consertar diante de Deus, porque a palavra diz no livro de Provérbios que aquele que deixa a prática do pecado, confessa ao Senhor e deixa a prática do pecado, ele alcançará a misericórdia de Deus. Então Deus está aqui nessa manhã para que você venha alcançar a misericórdia dele. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No versículo 4 de Ezequiel 33 diz assim: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. A igreja está entendendo o que eu estou falando, igreja? Deus está avisando nessa manhã. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos, da sua iniquidade. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aquele que aceitar a advertência de Deus, ele vai salvar a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente leva a advertência, alguns versículos à frente, diz que quando a gente leva a advertência e o nosso irmão ou o ímpio não quer ouvir, ele é casa rebelde. Aí Deus diz, deixe-os. Né? A palavra diz, deixe-os. Aí o versículo 6, mas se a atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, que é avisar, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da atalaia. Deus vai cobrar de mim, igreja. Deus vai cobrar de você, atalaia. Porque eu creio que ainda tem a atalaia do Senhor na terra. Ola sóbria, naia, cantirabá sóbria. Você pode até achar que você não é atalaia. Mas quem te chamou foi Deus. Não foi o homem da terra. Muitos têm te apontado pelas tuas falhas, pelos teus defeitos, mas Deus não te vê como o homem vê. Deus vê o melhor de você. Não se sinta incapaz de levar advertência ao povo, porque Deus ainda usa os pequenininhos dele na terra. Ola sobre a naia cante. Deus ainda usa pessoas não tituladas. Ah, mas eu não tenho título nenhum. Eu sou apenas um servo, uma serva. Mas é esses que Deus está usando nesse momento. É esses que Deus conta. Porque falsos pastores, falsos missionários não querem levar a verdade. Estão pregando, massageando o ego de muitos. Há muitas iniquidades escondidas debaixo de tapete. Há muitas igrejas inchadas. Mas Deus não conta com quantidade nessa manhã. Deus conta com qualidade. Porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Porque o Senhor já te ungiu desde o ventre da tua mãe. Ele te escolheu para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor está voltando, igreja. E muitos têm se acovardado de levar a palavra dele. Temendo ao homem.
Glória a Jesus. O versículo 7, igreja. A ti, pois, o Filho do Homem te constituir. Deus, ele te constituiu como filho dele. A palavra aqui é bem clara. A ti, pois, ó Filho do Homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O Senhor quer te usar. O Senhor quer se utilizar de você porque Ele te tomou como filho. Ele te tomou como atalaia para pregar a verdade. Doa a quem doer. Porque Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza por sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O que você tem temido? Você tem temido a quem? Se quando Deus levantava os seus profetas, Ele levantava para os grandões aqui na terra. Era para pessoas importantes e poderosas para dizer que eles se convertessem. Era reis, era governadores, era sacerdotes, era fariseus. Aleluia! Eram pessoas idólatras. Eram pessoas que com os lábios adoravam a Deus, mas os corações delas estavam longe do Senhor. Não faça como Jonas, que não queria levar a advertência a Nínive. Temeu aquela cidade por ser sanguinária. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele não queria que aquele povo se convertesse porque era um povo iníquo. Era um povo mau. Mas o Senhor se compadeceu daquele povo. Porque o Senhor, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia que aquele povo iria se converter através da pregação de Jonas. Não seja um Jonas nessa manhã. Não queira ficar dentro do ventre do peixe. Não fuja de Nínive para Tarse, não. Não saia de um ministério para outro, não. Temendo a tua liderança, labacébria, porque tem te abafado, tem tentado te calar. Eita, labacébria, dai. O Senhor ainda fala nessa manhã. Tem tentado te calar dentro do teu ministério. Porque sabe que Deus te usa. Porque tem muita iniquidade escondida. Porque tem muito dízimo gordo. Eita, lá sob a naia, rabadaba, sébria. Grande Deus. Deus quer se utilizar de você. Não seja covarde, porque Deus, Ele não conta com os covardes. A Bíblia diz que os covardes e medrosos que voltem. Deus conta com os 300 verdadeiros, 300 valorosos, 300 corajosos. E você é um desses 300 nessa manhã, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está te dando coragem nessa manhã. O Senhor está te dando força nessa manhã. Aleluia. Receba força. Receba ânimo. Receba ousadia e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ei, arabacébria e darabaçou. Ah, mas eu não tenho estudo. Ah, mas eu mal sei ler e escrever. É você mesmo. Ei, carabas! É você mesmo. Ah, mas porque muitos não creem no que eu falo? Me julgam pelo meu passado.
me julgo por um erro que eu cometi. O Senhor quer saber, não, é você. É você. É você que o Senhor quer levantar. Essa manhã o Senhor está dando ordem, te levanta. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cruz e siga-me. Porque eu quero te utilizar de ti. Eu quero te usar com grandeza. Porque eu estou voltando, igreja. O Senhor está voltando, desperta. Desperta tu que dormes. Eram 10. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes tinham azeite de reserva. Aleluia, glória a Deus. Elas tinham azeite de reserva. E as nécias não. E quando deu meia-noite, o noivo veio. E ali as 5 prudentes entraram com ele, as bodas. Enquanto as 5 nécias pediram do azeite delas, mas elas não deram. Elas foram comprar. E não deu tempo. Quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. Ei, Doramas! As portas já tinham se fechado. E ali elas bateram nas portas. E o que foi que o noivo respondeu? Te apartas de mim, que eu não vos conheço. Muitos têm pregado no nome do Senhor, têm profetizado, têm curado. Tem acontecido os milagres e prodígios, mas o Senhor não vos conhece. Porque prosperem com a boca, mas o coração está longe. O coração está sujo. Porque a palavra diz que do coração vem os adultérios, lascívias, prostituição, bebedice, falsos testemunhos. Eita, Deus grande. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor nessa manhã. Desperta, igreja. Porque o noivo está aí. Ele está às portas. Aleluia. Então eu vou aqui para o versículo 12 de Jeremias 33. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. O que quer dizer, igreja? Aqui o Senhor fala que nós viemos avisar, dizer aos nossos irmãos, ao povo de Deus, que a justiça do justo não livrará ele no dia da sua transgressão. Aquele tempo que você passou na presença de Deus, né? Pregando, profetizando, ganhando vidas, curando vidas, ajudando vidas. No momento que você se desvia, o Senhor não vai tomar em conta o tempo que você fez a obra dele. A palavra aqui é bem clara, se você quiser meditar aí na sua Bíblia, fica em Jeremias 33, 12, que fala: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Então quer dizer que você pode passar 10, 15, 20, 30, novo convertido, porque a palavra de Deus não tem idade, não tem tempo, não tem hora. Aleluia.
o tempo que você passou na presença de Deus sendo justo, a partir do momento que você se desvia, que cai na transgressão, que é o pecado, o Senhor não vai tomar em conta o tempo que você foi fiel. Porque a nossa caminhada, ela tem que ser perseverante. Você tem que perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não adianta você parar no meio da sua caminhada. É necessário que você continue se revestindo do poder, da glória e da palavra de Deus, para que você venha permanecer fiel a Ele até o fim. Porque os dardos inflamados do maligno já têm tomado conta do meio do seu povo. Então que Deus venha te dar sabedoria nessa manhã, para que você possa continuar a tua jornada. Aí eu vou para o versículo 20, igreja. Jeremias 33, 20. Todavia vos dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo o seu caminho, ó casa de Israel. O Senhor julgará o meu e o teu caminho, quando Ele vir buscar os seus escolhidos. O fato de eu estar aqui nessa manhã ministrando a palavra de Deus não me torna melhor que você que está ouvindo ela. A diferença é que o Senhor, Ele adverte. Eu fui advertida nessa manhã para trazer esta palavra para você. Que a palavra de Deus você venha guardar na tábua do teu coração, como Davi falou no seu salmo, para que você não venha pecar contra Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui, igreja, no livro de Ezequiel 34. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, que fala o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Eu quero ministrar nessa palavra para você que está afastado da presença de Deus. Eu quero ministrar nessa manhã para você que está se sentindo fraco. Seja forte, corajoso. Medite na lei de Deus de dia e de noite. Amém? Eu quero ministrar nessa manhã para você que tem pensado em desistir. Persista, persevere. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero ministrar nessa manhã para você que está me ouvindo, que por conta da iniquidade do teu pastor, da tua pastora, do missionário que congregava com você, da liderança da igreja que você fazia parte, ele não foi um missionário, um pastor, ele foi um mercenário. Dependendo da gravidade do problema, o Senhor ele não toma culpado por inocente. O Senhor ele é justo, ele é justiça. Ele é fogo consumidor. O Senhor é amor. O Senhor é tardio em se irar, mas ele é justo. E creia que justiça será feita, assim diz o Senhor. Eu quero ministrar aqui Ezequiel 34, 11, que fala o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei a minha ovelha e as buscarei.
Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas um dia. Dia de nuvens, dia de escuridão. Tirá-la-eis dos povos e as congregarei dos diversos países. E as introduzirei na sua terra. Apacentará-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se ali em boa pastagem e terão os pastor bons nos montes de Israel. O Senhor quer dizer aqui que Ele mesmo vai apacentar as ovelhas dele. Que Ele fará elas repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer e a quebrada ligarei. E a enferma eu fortalecerei com justiça. Você que está afastado, o Senhor vai te buscar aonde você estiver. Porque Ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Podem ter te esquecido, mas o Senhor Ele não se esquece dos seus filhos. A palavra de Deus no livro de Isaías, que pode todavia uma mãe se esquecer de um filho que ainda a amamenta, mas o Senhor não. O Senhor não se esquece de mim e de você. E o Senhor está dizendo nessa manhã, eu vou te buscar. Eu vou te levantar. E darabacé. O Senhor diz, eu vou te levantar. E farei justiça. Laçou. E darabacé. Quanto às vós, outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Eu disse há minutos atrás aqui, que o Senhor não toma culpado por inocente. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, que é o tempo que eu e você não temos o conhecimento da palavra de Deus. Mas o tempo que eu e você temos o conhecimento da palavra de Deus. É levantado como missionário, é levantado como pastor, como diácono. E desvia-se, matando o teu irmão na fé. Jogando o teu irmão para fora de um ministério. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Senhor fará a justiça. Quantas pessoas tem aí desgarradas do pasto do Senhor por conta de uma pessoa que não viveu, não foi praticante da palavra. Porque a palavra de Deus diz que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Você tem se enganado. A Bíblia diz: quem pode discernir as suas faltas? Aí diz assim, mais adiante: orando em oculto e secreto, pedindo a Deus para discernirmos as nossas falhas. Aleluia, glória a Jesus. Que você nessa manhã venha pedir ao Senhor sabedoria. E que
que você venha reconhecer os seus erros. Que você venha procurar essa ovelha perdida, a qual está aí sofrendo, a qual aí está o dardo do inimigo aprisionando, oprimindo. Quantas pessoas depressivas, dizendo que não pode mais voltar para a presença, que sua vida não tem mais jeito. Aleluia, Jesus. Pessoas aí viraram mendigos, perderam sua família, perderam seu ministério. Ei, carabacé. Voltaram para a prostituição, voltaram para as drogas. Eita, lacé, briadai. Ih, carabacé. Voltaram para os prostíbulos. Eita Deus! Ih, darabacé! Por conta de um mercenário. Ih, darabacé! Que não viveu a palavra, apenas pregou. Porque a sua palavra não entrou no seu coração, igreja. Ih, darabacé! Ih, darabacé! Meu Deus, oh Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem visto. Ele tem visto quando tu tem pedido a ele forças para prosseguir. Quando tu tem pedido forças para continuar, para não desistir, porque estão te oprimindo. Meu Deus, é forte, igreja. É muito forte. Eu deixo aqui, igreja, essa ministração aqui em Mateus. Mateus 24. O sermão profético, a destruição do templo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirás falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados. Igreja, preste atenção nesse versículo 9. 24, Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 10. É o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o princípio das dores da volta de Cristo. Nós estamos vivendo aqui esse versículo 10. Ó. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar. Estamos se escandalizando, sim. Mas Deus diz que ai
da onde vier os escândalos. Trair, odiar uns aos outros. Quantos escândalos não têm acontecido de estrupos dentro de ministérios, de prostituição, de adultério, de roubos, lavagem de dinheiro, pastores extorquindo os seus fiéis. É forte. Aí o versículo 11 fala: levantar-se a muitos falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, igreja. A iniquidade, ela tem assolado o povo de Deus. A iniquidade tem matado o povo de Deus. Aí eu quero pular aqui para o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O Senhor, ele virá entre as nuvens, com grande clamor de trombeta, e virá buscar o seu povo escolhido. Você é um escolhido do Senhor. Te levanta. Reage. Deus está dizendo assim, reaja. Te levanta. Toma o teu lugar que eu te dei por atalaia. Não importa cargo, não importa placa de igreja, não importa ministério nenhum. Porque Deus não vai salvar a placa de igreja nem titulado, não. Deus vai salvar os escolhidos dele. Aquele que tem permanecido fiel. Aquele que tem perseverado com sua fidelidade ao Senhor. Aí o 36 fala assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai raiar entre as nuvens. Nós não sabemos o dia e a hora que a trombeta vai tocar, somente o Pai. Mas o Espírito de Deus está aqui intercedendo por mim e por você. Com gemidos inexprimíveis, levando ao trono do Senhor. O Senhor está voltando e nós não sabemos a hora e nem o dia. Então, por que desistir? Por que não voltar para o Senhor nessa manhã? O que te impede de voltar à casa do Pai? Foram as pessoas que te ofenderam? Foram as pessoas que te machucaram? Foi a tribulação que você passou dentro da sua família, dentro do seu casamento? Foi você não ver as promessas de Deus se cumprindo, a tua família se convertendo, o teu marido mudando? Foi o teu marido se prostituindo, a tua esposa? Faça a sua parte. Porque a Bíblia diz que cada um viva conforme o seu chamado.
Poderia o esposo salvar a esposa? Não. Você não pode salvar o teu cônjuge. Você apenas pode orar por ele, para que Deus venha fazer, para que ele venha se converter dos seus maus caminhos. Independente do que você tem passado, a salvação ela é individual. Não permita que nada venha atrapalhar, que nada venha roubar a tua salvação. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor nessa manhã. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão. Eu louvo a Deus por aquele que irá ouvir esta palavra. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Eu louvo ao Senhor. O Senhor quer que você entenda, você que está afastado, que você não quer voltar, porque a tua decepção, a tua frustração foi muito grande. Você não esperava aquela decepção daquela pessoa. Mas o Senhor quer te dizer que não foi ele que te feriu. Nós vivemos uma luta diária entre a carne e o espírito. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A Bíblia diz que é contra os principados e potestades de Satanás. A tua luta não é contra o teu irmão. A tua luta é contra o teu inimigo da tua alma. A tua luta é contra você mesmo. Porque é uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo assim, alimenta mais o espírito. Porque a tua batalha, a tua guerra é contra você mesmo nessa manhã. Com aquela decisão de não desistir. Daquela decisão de o livre-arbítrio, né? A Bíblia diz que o Senhor ele deixou o livre-arbítrio para a gente escolher. Então nessa manhã Deus está te dando a oportunidade de escolher a ser salvo ou não. De prosseguir ou não. Eu quero te dizer que ainda não é o fim. Deus ainda tem promessa para cumprir na vida dos seus ainda. Porque Deus é Deus. E porque alguém tem que ver que Deus é contigo. Rala, sebre, anaia, cante. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero deixar aqui em Jeremias 23, que fala a profecia contra os maus pastores. Que fala que ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes. E delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar. A maldade das vossas ações, diz o Senhor, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. De todas as terras para onde as tiver afugentado. E os farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem. Você é um pastor desse. Você é uma missionária desse. Deus vai te levantar para apacentar pessoas que estão aí, desgarradas do pasto do Senhor. Receba essa palavra nessa manhã. O Senhor conta com você. Deus vai te levantar. No lugar de vergonha, receba dupla honra, assim diz o Senhor dos Exércitos, para a tua vida. E darabas,
Levantarei sobre elas pastores que apacentem a elas. Jamais temerão nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor, Ele vai levantar pessoas para apacentar aquelas que você um dia desprezou. É forte, igreja, essa palavra. Mas ai de mim, se eu não trouxesse essa palavra nessa manhã. Porque a palavra de Deus diz que a responsabilidade da atalaia é adverter o seu povo da sua iniquidade. E eu não quero pagar preço por sangue derramados. Eu não quero pagar com a minha alma, com a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação, igreja, por não ter levado a advertência ao seu povo. Porque a Bíblia diz bem claro no livro de Ezequiel 33, que quando o Senhor manda tocar a trombeta e adverter, e eu não fizer, Ele vai requerer de mim. Eu já pago tanto preço, igreja. Porque Deus, Ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Aí João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida em abundância. Aí o 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandonará as ovelhas e foge. Aí o 13 fala, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí você diz assim, hoje eu estou afastado do evangelho de Deus porque um missionário, um pastor, degrediu a minha imagem. Porque ele fez algo absurdo. Não. Ele não era um pastor. Ele não era um missionário, uma pastora. Ele era um mercenário. E o Senhor irá fazer justiça. Assim diz o Senhor. Então não olhe para isso e não diga que não vai mais voltar para a presença de Deus. Porque o ser humano é falho. O único que não falha comigo e com você é Deus. E para terminar, igreja, essa palavra, para não ficar muito extensa, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero te falar no livro de João 15, que fala sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Nós conhecemos quem é quem pelos seus frutos. Há muitas pessoas ungidas, levantadas pelo homem e não por Deus. Às vezes aquelas pessoas ela têm o chamado, mas às vezes não é o tempo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Aleluia. E de pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Amém? Certo. Deus deixou o evangelho para que todos os preguem. Mas pastores não. Liderança, apacentar, cuidar, não é para todos. Cuidado em qual ministério você tem escolhido para congregar. Cuidado, vigiai e orai e pedir sabedoria ao Senhor e olhar os frutos, olhar o convívio, olhar se verdadeiramente ele é praticante ou apenas ouvinte, enganando a ele mesmo. Porque se não praticamos, não adianta, é vão. Não adianta eu chegar aqui, abrir uma live ao vivo, tá pregando e eu não viver. Todo aquele que prega a palavra de Deus, ele sabe que ele é provado naquilo que ele prega. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ai de mim, se pregar e não viver. Ei, darabás! Ai daqueles que pregam e não vivem o que pregam. A palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Nem um ponto, nem uma vírgula, nem um acento. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar essa live nessa manhã com a oração. Eu quero orar por você. Por você que tem esfriado. Por você que tem pensado em desistir. Ou até mesmo por você que está afastado do Evangelho de Deus. Pai amado, Pai querido, nessa manhã eu te louvo, te glorifico, Senhor, porque Tu és Deus entre as nações. Pai, eu quero te apresentar pessoas que eu nem conheço nessa manhã, mas que irão ouvir, meu Pai, e assistir esse vídeo. Toca no coração delas, Senhor, que elas sejam impactadas através da Tua palavra. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é penetrante. Ela é como uma espada, Senhor, de 2 gumes, que ela transpassa, meu Pai, a alma. Que o Senhor, nessa manhã, vá até a alma dessa pessoa. Que o Espírito Santo venha trabalhar através dessa ministração, desta oração, meu Deus. Eu te peço, Senhor, intercedo por vidas nessa manhã que estão, meu Pai, se sentindo fracas, oprimidas e sobrecarregadas. Mas a Tua palavra diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor é teu alívio nessa manhã. Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi. Aleluia, ola, soube, anai, acante, arabadaba, sebe, anai. O Senhor conta comigo e com você. Não desista, persista, persevere. Que as cadeias e as correntes do dardo inflamado do maligno venham cair por terra nessa manhã. Que você venha ser quebrantado. Porque a palavra diz que bem-aventurados aqueles que são humildes e quebrantados de coração. Oh, rabacíbia. E darabacé. Ah, Senhor. Eu te peço justiça por este povo. Oh, lascíbia, nai.
Ó Senhor, eu te peço, Senhor, humildemente, justiça. Oh, lascívia, nai. E darabaçou. Ah, Senhor, que vidas venham se converter, que vidas venham ser transformadas, Senhor. Venham ser libertas, venham ser restituídas e restauradas pelo poder da tua palavra. Amém. Eu quero dizer que eu vos amo em Cristo Jesus. E que você venha ter um dia abençoado na presença de Deus. E que Deus os abençoe. Amém.